É importante, na nossa matéria, a gente fazer uma distinção, né? Existe a aplicação, aliás, a cominação da pena, a aplicação da pena e a execução da pena, né? A cominação é aquela atividade do legislador, né? O legislador, quando cria a lei penal incriminadora, né? E ele institui determinada pena para determinada conduta, ele está fazendo o que? A cominação. A aplicação é feita pelo juiz que julga o caso, né? E a execução da pena, ela é feita pelo juiz da vara de execuções penais. O processo, então, sai lá da comarca ou do tribunal, conforme for, né, se houve recurso, e inicia-se agora um novo processo, que é o processo de execução da pena, né? Porém, antes de iniciar essa execução da pena, tá, existe um instituto no direito penal que é a possibilidade da suspensão condicional da execução dessa pena. Então, o sujeito ele é condenado, julgado, né, condenado, mas ele não inicia a cumprir a pena. A pena dele fica suspensa. Então, fala assim, peraí, vamos começar a cumprir a pena já não, vamos aguardar, né? Vamos submetê-lo a determinados requisitos, determinadas condições, algumas restrições. E se ele cumprir essas restrições todas, né, até o final da, até o final do prazo que a gente deu dessa suspensão, a gente extingue a punibilidade, né? A suspensão condicional da pena, também chamada de sursis, né? Sursis é uma palavra francesa, né, que quer dizer suspensão, derivando de sursis, que significa suspender. Na verdade, aqui é sursis, palavra francesa, sursis. Não é aqui, ela deriva da palavra sursis, né, que significa suspender, né? Obviamente que tudo leva a crer que a origem desse instituto foi francês, belgas, tudo belga-francês, para ser mais preciso, né? E o Brasil copiou, o que é bom, né? O que é isso, né? É medida penal de natureza restritiva de liberdade de cunho repressivo e preventivo. Não é um benefício, olha. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração. Então, vocês veem nitidamente a intenção do legislador de fazer o quê? Olha, vamos pegar esse pessoal aqui que não é tão perigoso assim, vamos dar mais uma ajudinha para ele, né? Vamos dar mais uma chance para esse cidadão aqui, né? Estou indo um pouquinho devagar, queridos, porque essa semana foi uma semana meio difícil para mim. Tive minha garganta inflamada, estou saindo de uma inflamação de garganta, então tá, tô retornando aos pouquinhos. A garganta tá ainda um pouco doloridinha, tá, gente? É, não sei se é Covid, né? Hoje o cara dá um espirro, acho que é Covid, né? Então, mas acho que no meu caso é só garganta inflamada mesmo, né? Mas a gente vai caminhando aí. Bom, as penas privativas de liberdade de curta duração podem gerar efeitos diversos do desejado. Ou seja, a recuperação do pequeno infrator pode ficar comprometida devido à convivência, ainda que mínima, com delinquentes de alta periculosidade e sem perspectivas de recuperação. Então,
Você pega um sujeito que praticou um crime sem violência, um crime de pequena monta, né, mas foi condenado, né, e coloca ele lá, ainda que seja por pouco tempo, junto com o delinquente, né, porque dentro do sistema prisional é muito difícil selecionar, né? É muito difícil selecionar. Vamos colocar essa galera nesse grupo, essa galera, mas não tem como fazer um raio-x, né, de quem é quem. E acaba ficando misturado aquele sujeito que é o mais pérfido criminoso junto com aquele bobalhão que entrou de gaiato, como a gente costuma falar, né? E aí ele começa a aprender todo e qualquer tipo de delinquência, né? É uma faculdade de delinquência, né? Já perceberam como o tráfico no interior só aumenta? Eu nunca ouvi falar assim, o tráfico em Barra do Piraí diminuiu tanto. Só vejo falar que o tráfico de Barra do Piraí aumenta. De Valença, né? Vassouras eu vou falar pouca coisa, né? A região de vocês aí eu escuto falar pouca coisa. Mas Volta Redonda só aumenta, Barra Mansa só aumenta, né? Por que só aumenta, Ricardo? Porque a polícia não reprime? A polícia reprime demais. Só que aquele bobalhão que foi levar uma droga ali para ganhar um dinheirinho, vai preso por tráfico. E esse bobalhão vai para onde? Vai para o presídio. Lá no presídio ele encontra quem? Aquela rapaziada que sabe como é que faz o negócio. E aí ensina para ele, pô, bobalhão, você foi preso assim? Pô, não é assim que faz não. Aí começa a ensinar. Ele vem de lá escolado, né? Não encontra oportunidade, porque ninguém vai abrir as portas para um ex-presidiário, né? Infelizmente, né? Falha em parte da sociedade, mas falha em parte também do sistema prisional que não reforma, né? Não é reformador, não é reeducador, devido à incompetência mesmo do Estado. E aí o sujeito ele vai voltar para as ruas e vai delinquir agora com mais expertise, né? O Sursi, como já visto anteriormente, além do caráter repressivo, possui esse caráter preventivo, ou seja, não permite o convívio deste pequeno infrator com marginais, evitando-se que a cela do presídio se torne uma verdadeira sala de aula. Essa lição aqui é muito interessante, não é? Aqui eu peguei uma jurisprudência do Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Não existe mais o Tribunal de Alçada, né? Mas em pérolas que eles deixaram aqui, olha, o Sursi é um crédito de confiança ao criminoso primário, estimulando que não volte a delinquir. Além disso, é medida profilática de saneamento, evitando que o indivíduo que resvalou para o crime fique no convívio de criminosos irrecuperáveis. João Pedro levantou a Professor, mão, pode falar. levantei. O senhor falou que o aviãozinho, né? O cara que fez o corpo que ganha R$ 100, R$ 200, é João preso. Pedro, não estou te ouvindo. Você está falando? Tá. Deixa eu aproximar então, rapidinho. O senhor falou que o cara de baixa periculosidade é preso e ele aprende na cadeia como se faz o bagulho certo. Entre aspas, Eu não certo, estou né? te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Pode ter esbarrado sem querer ali, porque eu realmente não estou ouvindo. Tá, Alô? vamos seguir aqui. Sursi Alô? simples. Agora vamos ver. Vamos entrar agora no Código Penal e vamos ver como que o Código Penal trabalha esse sursi, essa suspensão condicional da execução da pena, né? E o Código Penal, ele divide as várias formas de sursi. As várias formas de sursi, né? A primeira delas, nós temos o sursi simples, né? Sursi simples está previsto no artigo 77 e 78, parágrafo 1º do Código Penal, e consiste na suspensão da pena não superior a 2 anos,
observando o período de prova de 2 a 4 anos para o cumprimento do sursi. Contudo, no primeiro ano desse período, o condenado deverá prestar serviços à comunidade. Então aqui vem explicando mais ou menos, né? E aí a gente entra no artigo 77 do Código Penal. E aí vai dizer o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade. Ricardo, por que você colocou aqui em vermelho? Eu coloquei em vermelho porque o sursi, a suspensão condicional da execução da pena, só se aplica né, nas penas privativas de liberdade. Não se aplica a multa, e se você conseguiu substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, não há que se falar em sursi. Então, o sursi só se aplica quando o sujeito realmente for condenado por pena privativa de liberdade. Tá? Vou tirar essa observação daqui porque ela é inútil. Então, não superior a 2 anos. Então, não superior a 2 anos. Na múltipla escolha, isso aqui vira 3, 4, 5, né? E é não superior. Ricardo, se o sujeito foi condenado a pena de 2 anos, vai ter direito? Vai. Não vai ter direito se for 2 anos e 1 mês, 2 anos e 3 meses, 4, 5 anos, né? Então, se ele foi condenado a pena de 1 ano, 1 ano e 6 meses, 2 anos, né, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que? Bom, são as outras condições do sursi. Não basta só a pena ser não superior a 2 anos. Existem outros né, requisitos que o sujeito deverá cumprir. Então, olha, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Olha que coisa interessante, hein? Se ele for reincidente em crime doloso, ele não tem direito ao sursi, vai ter que cumprir pena. Agora, cuidado, porque ele fala do não reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime culposo, vai ter direito? Vai. Não é? Porque aqui fala não ser reincidente em crime doloso. Então, se ele for reincidente em crime culposo, ele terá direito. Tá? Também, se a condenação anterior for por um crime culposo e a segunda atual for por doloso, a primeira culposo, a segunda doloso, ele vai ter direito. E vice-versa. Se a primeira foi doloso e agora praticou um crime culposo, vai ter direito também. O que veda é ele ser reincidente em crime doloso, ou seja, ter uma condenação anterior transitada em julgado por crime doloso e praticar um novo crime doloso. Tá? Muito bem. O outro requisito está aqui no inciso 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Nós já estudamos essas circunstâncias aqui quando analisamos o artigo 59 para a fixação da pena base, né? Então, se todos esses elementos forem favoráveis, né, e não seja aplicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44. Ou seja, não foi possível, não é, aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ou seja, o que o legislador quis fazer? Quis colocar uma ordem de preferência para o juiz. O juiz primeiro verifica se é possível a substituição da pena.
É possível a substituição da pena? Substitui. A pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviço comunitário, limitação de final de semana, né? Prestação pecuniária à vítima. Mas não foi possível, não é? Aí você pode aplicar o sursi. Querem ver um exemplo bom? Lesão corporal leve. Lesão corporal leve, apesar da pena ser aí de 1 ano, por exemplo, não cabe a substituição da pena. Por quê? Porque vocês viram lá atrás que crimes que possuem violência ou grave ameaça não admitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas, se cumpridos os requisitos do artigo 77, ele terá direito ao sursi, a suspensão da execução da pena. Né? E aí, complementa o sursi simples o artigo 78, que diz assim: durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Preste atenção, queridos, o sursi não é chegar o sujeito que foi condenado, dar um tapinha no bumbum dele e falar assim: vai, querido, que o mundo é seu. Né? Não. Ele fica em observação. O judiciário dá um voto de credibilidade para ele, mas ele fica em observação. E o juiz coloca condições. Então, por exemplo, lá o brigão, o juiz pode falar: olha, proibição de ir no baile. Né? Você vai no baile para brigar, então você não pode ir no baile. Né? Ah, Ricardo, mas ele descumpriu, foi no baile. Ah, descumpriu? Então o juiz agora vai poder o quê? Vai poder revogar esse benefício, né? E vai fazer o quê? Obrigá-lo a cumprir a pena. Né? No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Isso aqui é regra obrigatória. Ganhou o sursi? Ganhou. Primeiro ano vai prestar serviço comunitário ou limitar-se final de semana. Veja que aqui ele fala ou uma ou outro. Na múltipla escolha, vai assim: marque a afirmativa errada. E aí vai cair exatamente isso aqui, só que em vez de ou vai ficar e. Tá? O outro detalhe com relação ao sursi simples é a expressão poderá. A expressão poderá, queridos, tomem cuidado com ela. Porque o entendimento que se tem é de que não é uma faculdade do juiz. Tá? É um direito público e subjetivo do condenado se cumprido todos os requisitos. Então, se ele preencheu todos esses requisitos aqui, né? Se ele preencheu todos esses requisitos, então ele terá direito ao sursi. Né? Esse é o sursi simples, tá bom, gente? Sursi simples do artigo 77. Ok? Depois nós temos o sursi etário. Etário. Para os réus maiores de 70 anos, condenados, perdão, condenados a pena não superior a 4, agora cuidado, hein? Réu maior de 70 anos. Ricardo, 70 anos e um dia. Né? Pena não superior a 4 anos. O cara foi condenado a pena de 4 anos. Tem direito? Tem, porque 4 não é superior a 4. Né? 4 anos e 10 dias. Não tem. Então, pena não superior a 4 anos, o juiz poderá, aqui, mesma regra que eu falei para vocês
lá atrás. Esse poderá não deve ser analisado, não deve ser visto como uma faculdade, tá? Suspender a sua pena, porém, nessa modalidade, o prazo de suspensão do período é de 2 a 6 anos. Então, assim, o sujeito é idoso, praticou um crime, né? Preenche todos os requisitos lá atrás do 77. Não é reincidente de crime doloso, né? A culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente são boas, né? Praticou um crime e a pena dele final não foi superior a 4 anos. Então agora eu vou conceder a ele o sursi. Só que o sursi dele não vai ser de 2 a 4. Vai ser de 4 a 6. Tá? Aliás, o período não vai ser de 2 anos. Vai ser de 4 a 6 anos. Período maior. Múltipla escolha, pega você pelo pé aí. Né? Mistura tudo isso. Mistura tudo isso aí e te coloca na sinuca de bico. Né? É interessante isso. Então, vamos lá. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Estou botando aqui negrito para vocês. Né? Não superior a 4 anos. Poderá, que é o que pega, todo mundo acha que é uma faculdade, não é? Ser suspensa por 4 a 6 anos. Isso aqui na múltipla escolha, como eu disse para vocês, joga você no alambrado, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade. Ou razões de saúde justifiquem a sua suspensão. Essa segunda parte aqui é um outro sursi que nós vamos ver agora, que é o sursi humanitário. Sursi humanitário. Lendo aqui embaixo do slide para vocês, no artigo 77, parágrafo 2º, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos ou razões de saúde justifiquem a sua suspensão. Então, você imagina, o sujeito foi condenado, mas ele não tem 70 anos, Ricardo. Ele tem 40 anos. Só que ele é doente terminal, né? Ele está com câncer em estado extremamente avançado, ou ele está com uma AIDS, né? Que chegou no limite por falta de tratamento, né? Então, veja bem, é claro que não são todos os crimes, tem que ter esses requisitos aqui, olha, pena não superior a 4 anos, né? Aí as razões de saúde justifiquem a suspensão. Então está aqui, olha, o caso, o réu condenado a pena não superior a 4 anos sofra problemas de saúde grave que impossibilite o cumprimento da pena restritiva de liberdade ou restritiva de direitos, o juiz poderá suspender a sua pena. Porém, assim como societário, o prazo para o cumprimento será de 2 a 6 anos. Então, só lembrando, né, essa expressão poderá aqui, eu estou até botando ali em verdinho, né, verde catarro, né, para vocês lembrarem que furada, se ele preenche esses requisitos, ele tem direito. Tá? Condições impostas durante o sursi. Isso aqui é importante, porque, como eu disse a vocês, né, o sursi não é uma carta de liberdade plena. Né? Fique em casa aí, fazendo o que você quiser, não é? E aguarda terminar o prazo de suspensão para você ter
extinção da punibilidade. Negativo. Ele fica sujeito a algumas condições. Né? Por quê? Porque ao final, né, desse período de prova, que nós chamamos, né, se o SUSI não for revogado, se ele cumprir todas as suas condições, o que vai acontecer? Né? Vai haver extinção da punibilidade, então ele tem que se mostrar merecedor dessa extinção da punibilidade. Então diz assim o artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Aí vamos lá, parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Então, o juiz da execução penal, né, ou até mesmo o juiz da condenação, o juiz da condenação ele pode dar o SUSI. Se ele não der, o juiz da execução penal poderá dá-lo. Né? Então, aí você tem aquela situação. Né? No primeiro ano, o juiz vai decidir. Vai prestar serviço à comunidade ou vai cortar o final de semana dele. O final de semana não pode sair. Né? Aí vem o parágrafo 2º e diz assim: se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do 59 lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Novamente, olha, a expressão poderá aparece de forma equivocada. Ricardo, por que você está pegando tudo que é poderá aqui e está colocando esse verdinho e está dizendo que essa expressão ela é equivocada? Porque, queridos, toda vez que a lei cria uma espécie de benefício, né, e impõe requisitos, cumpridos esses requisitos, nasce um direito. Se nasce um direito, então não é uma faculdade de juiz. O juiz tem a obrigação de conceder aquele direito, fazer cumprir aquele direito. Não é? Então, aí, quais são aqui? Né? Se ele reparou o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as condições de 59 forem inteiramente favoráveis, aí o juiz poderá, né, substituir aquela prestação de serviço no primeiro ano ou aquela limitação de final de semana pelas seguintes condições: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório do juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, o que o juiz faz? Né? O cara praticou um estelionato, ou então o cara praticou um furto, né? Mas pagou a vítima. Teve uma diminuição de pena em razão de ter indenizado a vítima. O juiz já começa a olhar para o caso de uma forma diferente. Já começa a olhar para o sujeito de uma forma diferente. E o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior. Aí vai lá, olha, vamos fazer o seguinte: não vai prestar serviço comunitário, não. Nem vou privar seu final de semana, não. Só que você estava vendendo seguro falso para idosos, né? Então vou proibir você de frequentar determinados lugares que são frequentados por idosos, né? Idosos gostam muito de bingo, né? Bingo e festinha de igreja, né? Não vai poder ir nos bingos nem festinha de igreja, né? Se tu tiver que sair da comarca, tem que pedir autorização para o juiz. E todo mês tem que vir aqui assinar um livrinho de comparecimento para dizer que está, né,
que está sendo obediente, está sendo um bom menino. Outras condições. Aí aqui entra a questão da razoabilidade, né? A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Né? Então, imagina, por exemplo, né, se o sujeito era brigão, gostava de beber, né, alcoólatra, o juiz pode, por exemplo, colocar lá para ele frequentar o Alcoólicos Anônimos, ou, como acontece muito agora nas comarcas, né, frequentar um grupo reflexivo que é feito por psicólogos, né, para ajudar essas pessoas a controlarem a violência, né? É claro, se o sujeito era crente, nunca bebeu na vida, né, praticou um crime, né, o juiz não vai chegar para ele e falar, vai ter que frequentar Alcoólicos Anônimos. Não tem razoabilidade nenhuma nisso. Né? Então ele vai criar uma condição desde que seja o quê? Razoável. Né? O artigo 80 só confirma aquilo que eu já falei lá atrás. Né? Suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa. Sursi só se aplica a pena privativa de liberdade. Revogação do sursi. Revogação do sursi. Queridos, todo benefício tem preço. Né? O próprio sursi, o nome já diz, vou me ajeitar aqui. O próprio sursi, o nome já diz que é a suspensão condicional da execução da pena. Significa que o sujeito está sujeito a condições, que se ele não cumprir tais condições, ele pode, não só pode, como irá, né, ter esse benefício revogado, e a consequência primeira dessa revogação é a restituição da pena, vai ter que cumprir a pena. Né? Então vamos lá. Artigo 81. A suspensão será revogada. Uau! Não disse poderá ser. Será. Então, uma revogação o quê? Obrigatória. Se, no curso do prazo, o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível, ou seja, sentença que transitou em julgado por crime doloso. Então, suspendi sua pena. 2 a 4 anos, 2 anos, suspendi sua pena. Primeiro ano você vai prestar serviço comunitário. Né? Veio a ser condenado por um crime doloso, já era. Vai cumprir a pena que foi suspensa pelo sursi, mais a nova pena. Certo? Muito bem. 2. Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa. Ricardo, por que você colocou em azulzinho isso? Porque, queridos, nós temos uma observação aqui embaixo. Ó. Novo tratamento da pena de multa. Houve uma reforma no Código Penal que mudou o tratamento da pena de multa. Antes, quando o sujeito condenado à pena de multa, condenado, né, a pagar multa, não pagava, o que o juiz podia fazer? Podia substituir a multa por privativa de liberdade. Hoje não pode mais. Os senhores se lembram lá atrás que eu expliquei para vocês. Quando o sujeito é condenado à pena de multa e não paga,
o Estado tem que entrar com uma execução do valor. Execução do valor. É isso que acontece. Não é? Então, se eu não posso mais converter a pena de multa em privativa de liberdade por inadimplência, consequentemente também, eu não posso evitar a suspensão condicional, revogar a suspensão condicional da execução da pena pelo não pagamento de multa. Então, essa primeira parte perdeu a aplicação. O problema é que o legislador consertou um lado, mas deixou de consertar o outro. Então, a gente tem que se esforçar na interpretação, né? Então, ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Então, assim, tinha condição de reparar o dano, mas não reparou, né? O juiz condicionou lá a suspensão condicional do processo, da pena, estou lhe dando para você, mas você tem que reparar o dano. Tinha condição de reparar, não reparou. Revoga. Ou descumpre a condição do parágrafo 1º do 178. Né? Que condição é essa? Prestar serviço comunitário. O juiz falou, olha, no primeiro ano você vai prestar serviço comunitário. Ele não prestou. E aí, queridos, não tem jeito. Não tem jeito. O SUSI será revogado. E aqui é obrigatório, não é nem a faculdade do juiz, não. Aqui ele tem que revogar mesmo. Perdão. Aqui, agora sim. Ficou certinho a formatação. Tá? Só salvar as modificações que eu fiz aqui. Agora, enquanto na hipótese anterior a revogação era obrigatória, aqui nós temos uma revogação facultativa. Facultativa, ou seja, o juiz pode revogar ou não. E aqui se poderá, é poderá mesmo. É faculdade. A suspensão poderá, vou até botar negrito e maiúsculo, poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição que não está falando da reparação do dano ou da prestação de serviço comunitário. Aqui ele está falando daquelas outras condições, né? Proibição de final de semana, obrigou o cara a não frequentar os bingos que os idosos gostam de ir, né? A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado. Não é a condenação de primeiro grau, é irrecorrivelmente que ela transitou em julgado por crime culposo ou por contravenção. Lembre-se, se ele for condenado por crime doloso, a revogação é obrigatória. Se for condenado por crime culposo ou por contravenção, a revogação é facultativa. Né? E a pena privativa de liberdade, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Isso aqui é até importante eu colocar em vermelho, porque, Ricardo, se ele foi condenado por crime culposo, mas a pena aplicada, né, foi privativa de liberdade ou restritiva de direitos, né, aí não tem jeito, vai ser revogado. Agora, se for aplicado um outro crime qualquer, ou uma contravenção penal, né, que foi punida só com multa, pagou a multa, não há que se falar em revogação. Cabe ao juiz analisar
se é o caso de revogação ou de prorrogação do período de prova até o máximo, se este não foi fixado, né? O juiz também ele pode fazer o seguinte, ó, né? Prorrogação do período de prova. É uma outra situação para a gente analisar aqui, extremamente relevante. Tá? O juiz ele pode fazer o seguinte, nos casos de condenação ao longo do sursi, de crime culposo ou de contravenção penal, se o sujeito estiver sendo processado, o que o juiz vai fazer? O juiz ele pode estender um pouquinho mais o tempo. Então vamos imaginar assim, o juiz deu uma suspensão de 2 anos da execução da pena. Mas ele verificou que, terminando esses 2 anos, ele estava respondendo por um outro processo criminal, que, se condenado fosse, poderia fazer a revogação. Então, o que o juiz faz? Não vou te dar o sursi, não, vou prorrogar até o período de 4 anos, né, para aguardar um pouquinho mais para ver se você vai ser condenado ou não nisso aí. Né? Então, ó, se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo de suspensão até o julgamento definitivo. E olha, considera-se prorrogado, é como se fosse uma prorrogação automática. Não é? Então, o juiz, na hora de decretar a extinção da pena, ele pede uma FAQ atualizada para verificar se ele está respondendo algum outro crime ou não. Se ele estiver respondendo, já era. Né? Porque o período de suspensão, que era de 2 anos, automaticamente agora passou para 4, que era o período máximo, por exemplo. Né? Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, então o seu cliente, né, teve uma suspensão condicional da pena, né, e foi condenado por um crime culposo. Crime culposo, a revogação é facultativa, o juiz pode revogar ou não. E o juiz ele pode fazer o quê? Ao invés, né, de revogar, ele tem uma opção. Ele pode simplesmente o quê? Ao invés de decretá-la, ele pode prorrogar o prazo máximo, se não foi aquele o, o fixado. Né? Pô, o sujeito foi condenado por um crime culposo. Eu posso revogar ou prorrogar o prazo de suspensão jogando de 2 para 4. Eu vou dar mais uma chance para ele. Vou prorrogar essa suspensão para 4 anos. E se o condenado vier a cometer infração antes ou durante o período de prova e vier a ser processado no gozo do sursi, prorroga-se o prazo de suspensão até o julgamento definitivo, ou seja, até que transite em julgado a sentença em relação ao segundo crime. Se ele praticou o crime no período de prova, ou seja, no período de suspensão de 2 a 4 anos, aí, queridos, o que vai acontecer aqui é o seguinte: esse prazo não vai ser até a prorrogação não vai ser até o prazo máximo que a lei diz que deve ser prorrogada, vai ser até julgar o crime. Tá? O que acontece com essa matéria? Muita pegadinha para concurso público. Muita pegadinha. É uma coisa assim, chega a ser até revoltante, tá? Extinção da pena. É a melhor parte, né? Extinção da pena. Extinção da pena. Terminado o prazo estipulado pelo juiz para o cumprimento das condições impostas pelo
mesmo sem que haja revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade na data do término do período de prova, diz aqui o artigo 82, ou seja, olha, terminou o período de prova, né? Período de suspensão da pena. Não foi revogado, cumpriu todas as condições, não foi condenado, não foi processado por outro crime, nada, extingue a pena, né? Extinção do prazo, sem que haja revogação, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade. Tá? Não confundir a suspensão condicional da pena com a suspensão condicional do processo, que é um outro instituto. Em nada se confunde com suspensão condicional da pena. Tá? O que é o sursi processual? E eu nem gosto de usar o termo sursi processual, eu gosto de falar suspensão condicional do processo. Na lei 9.099, no artigo 89, traz um benefício que é o seguinte: quando a pena mínima não for superior a 1 ano, então no exemplo aqui, olha, do estelionato, né? Vou botar aqui, perdão. Estelionato, né? Se ele cumpre os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, tá? Eu não suspendo a pena, eu suspendo o processo. Aqui eu suspendo o processo. A marcha processual fica suspensa. E, obviamente, que lá na Lei 9.099, vocês vão ver, depois vocês dão uma olhadinha lá no artigo 89, eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é matéria de processo penal, não matéria de penal. Vou só falar a parte que é atinente à nossa matéria, a parte penal. Né? Ocorrendo aqui a suspensão condicional do processo, e ele vai ter sujeito às condições, cumpridas as condições, extingue a punibilidade. Só que com um detalhe: como aqui não chegou a haver condenação, ele permanece o quê? Primário. Aqui ele permanece primário. Já na suspensão condicional da execução da pena, não, porque ele já foi condenado e agora eu substituí a pena. Mas na suspensão condicional do processo, e a condição lá é que a pena mínima não seja superior a 1 ano, tá aí o exemplo do estelionato, que a pena é de 1 a 4 anos, tá? Você pode suspender o processo. E aí, cumpridas as condições, extingue a punibilidade, e como não houve condenação, ele continua sendo primário. Ok? Queridos, dúvidas a respeito dessa primeira parte da aula? Não, professor, tá de boa. A lei do GCRIM, exatamente. Ok, eu estou vendo o chat aqui agora e vendo o aviso da moçada, tá? Podem ficar tranquilos aí. Ok. Vamos fazer um intervalinho então?
Olá, pessoal. Estão retornando aqui agora, né? Hoje no nosso intervalo, peço desculpa pela demora aí, né? Um pouco além do que eu pretendia, mas peço desculpas e vamos retornar, né? Seguindo ainda na linha da execução penal agora, né? Como estávamos falando, vamos entrar agora num outro benefício, que é o livramento condicional. Bom, o que é o livramento condicional, queridos? O Instituto de Livramento Condicional é o benefício concedido a um apenado que permite o cumprimento de parte da pena em liberdade até a sua extinção. Então, o que é isso? Nós sabemos que faz parte do ideal de ressocialização a gente ir devolvendo a liberdade aos poucos. Vai devolvendo a liberdade aos poucos. Né? É assim com a progressão no regime, que ele começa no fechado, semiaberto, depois já para o aberto. E o livramento condicional é exatamente isso. Quando ele já cumpriu uma parte da pena e ele apresenta mérito, merecimento, bom comportamento, né? Ele passa a ter um direito de cumprir o restante da pena em liberdade. Né? E é justamente isso que é o livramento condicional. E vejam que é condicional. Ele fica sujeito a condições que, se não cumpridas, fazem com que ele restabeleça o cumprimento da pena. Né? Então, o condenado, no entanto, precisa preencher algumas condições previstas no artigo 83 a 90 do Código Penal e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal. Tá? Esse benefício é concedido pelo juízo da execução e pode ser suspenso no caso de descumprimento das condições determinadas quando da concessão, ou ainda se o condenado cometer novos crimes. O artigo 131 da LEP prevê que o Ministério Público e o Conselho Penitenciário sejam ouvidos antes da concessão do livramento. Tá bom? Vamos lá. O livramento condicional, ele começa disciplinado no Código Penal a partir do artigo 83. O juiz poderá, já botei o poderá azulzinho aqui, né? Porque vocês se lembram que esse poderá não é uma faculdade, né? Se ele preencher as condições, ele tem direito. Conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade. Só se fala em livramento condicional em condenação à pena privativa de liberdade. Não existe isso na pena restritiva de direitos, muito menos na pena de multa. A pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Por quê que não dá livramento condicional se a pena é menor do que 2 anos? Porque se a pena é menor que 2 anos, vocês viram lá que ele será beneficiado, né, com o sursi. Né? Então, vamos lá, a lei colocou. Então, se o sujeito for condenado na pena de 2, né, anos ou mais, ele vai ter direito a livramento condicional. Então, cumprido mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Tá? Então, não é reincidente, tem bons antecedentes, cumpriu mais de 1/3. Ah, só aí. Resolve? Não. Tem mais. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente. Então, lá na múltipla escolha, vem dizendo assim: marque a alternativa errada. O reincidente não tem direito a livramento condicional. Tem sim. Só que em vez de cumprir 1/3, tem que cumprir mais da metade. Comprovado. Aqui são os outros requisitos para ele obter, né? Bom comportamento durante a execução da pena, que é um mérito, né? Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso aqui já é um problema, né? Porque a lei não é necessário que ele tenha uma proposta de emprego. A lei diz que ele tenha aptidão para manter a própria subsistência. É diferente. Porque emprego, queridos, tá difícil para quem tenha. Para vocês que vão sair da faculdade aí, ó, vai ser difícil conseguir emprego. Tu imagina para alguém que está saindo do presídio, em livramento condicional, né? Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazer o dano causado, e cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito entorpecente de drogas afins, tráfico de pessoas, terrorismo, e se o apenado não for reincidente específico nesses crimes. Cuidado, muito cuidado. Aqui nós temos um alerta. Queridos, quem pratica crime hediondo ou equiparado tem direito ao livramento condicional, mas tem que cumprir 2/3 da pena. Então, por exemplo, o homicídio qualificado, que ele é hediondo, o sujeito foi condenado a 15 anos, vai ter que cumprir 10. Né? Já no homicídio simples, condenado a 6, vai cumprir 2. Tá? Então, porque o simples não é hediondo. Então, cumprir 1/3 só. Só que o seguinte, Ricardo, o reincidente também pode, porque o reincidente, só que o reincidente vai ter que cumprir a metade. Tudo bem. Se ele for reincidente em crimes da mesma natureza, ou seja, crimes hediondos, ele não terá direito a livramento condicional. Mas tomem cuidado. Se o primeiro crime que ele praticou foi furto, e agora o segundo foi tráfico de drogas, ele é reincidente? Sim. Mas ele é reincidente em crimes da mesma natureza? Não. Porque furto não possui a mesma natureza do que tráfico. Agora, se ele foi condenado por um tráfico de drogas, cumpriu pena, e depois praticou um novo tráfico de drogas, ele é reincidente específico? É, porque tráfico de drogas, mesma natureza do tráfico de drogas. Se ele é o chamado reincidente específico, ou seja, reincidente em crimes da mesma natureza, não tem direito ao livramento condicional, cumpre a pena fechada. Olha só. E tome cuidado, porque quando ele fala em crimes da mesma natureza, é da mesma natureza hedionda. Não precisa ser o mesmo crime. Tráfico de drogas é hediondo. Homicídio qualificado também. Então, se ele praticou um homicídio qualificado e agora um tráfico de drogas, que é hediondo, então ele é reincidente específico. Quais são os crimes hediondos? São os que estão na lei, está aqui, ó, Lei dos Crimes Hediondos. Tá? Lei 8.072. E quais são os crimes equiparados a hediondos? Tráfico de drogas, está aí a lei para vocês pesquisarem, né? Terrorismo, está aí a lei de terrorismo para vocês pesquisarem. E o tráfico de pessoas, está no Código Penal. Né? Então, esses crimes aqui, o livramento condicional deles é com 2/3. E se forem reincidentes nesses crimes, não terão direito a livramento condicional. Tá bom?
Parágrafo único. Se o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, para o condenado, né, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Lá na lei de execução penal, existe uma audiência que é feita, uma audiência admonitória, que é uma audiência onde o juiz vai conversar com o condenado, vai ouvir do condenado a experiência dele, a carceragem, né? Vai ouvir dele a expectativa que ele tem para continuar a vida dele, né? Então, assim, via de regra, tá? É feita uma análise ali, né? O juiz de execução penal pode servir até de estudos psicológicos ou do assistente social para verificar como era o comportamento dele no presídio. Livramento condicional, 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento. O sujeito foi condenado a 2 crimes, tá? Homicídio e ocultação de cadáver. No homicídio, ele tomou uma pena de 7 anos. Na ocultação de cadáver, 2. Então ele ficou com uma pena de 9 anos. O livramento condicional vai ser com 3 anos. Se o homicídio for simples. Então, no caso, é homicídio simples, né? Porque o homicídio hediondo, a pena mínima é 12. Né? Especificação das condições. A sentença especificará as condições que fica subordinado o livramento. Então, o livramento condicional, o juiz de execução penal impõe condições, né? Impõe condições. Olha, você tem que comparecer aqui bimestralmente para informar sua atividade, né? Então, não é simplesmente vai e aguarda o final da história. Não é assim. Né? O artigo 86 vem falando das hipóteses de revogação. Revogação. Revoga-se o livramento condicional se o liberado vier a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Então, seu amiguinho, seu cliente, né, foi condenado a 9 anos, com 3 anos ganhou o livramento condicional, só que depois desse período de prova, né, o que acontece? Ele veio a ser condenado novamente. Ele vai ser revogado aquele benefício do livramento condicional dele. Né? Só que aí tem um detalhe que eu vou ensinar para vocês aqui. Olha, em vez de ler esses dispositivos com vocês aqui, eu vou mostrar uma situação aqui para vocês. Eu vou usar aquele campinho de lá mesmo. Tá? Acompanha comigo aqui no slide. Vamos imaginar que o seu cliente foi condenado a uma pena de 9 anos. Cumpriu 3, ganhou o livramento condicional. Certo? Muito bem. Durante esse período do livramento condicional aqui, né, quanto tempo que ele vai ficar aqui? 6 anos. Perdão. 6 anos é o tempo que ele vai ficar livramento condicional. Se ele cumprir as condições aqui durante esses 6 anos, nós temos o que? A extinção da punibilidade. Perfeito? Agora vamos lá. Vamos imaginar que antes da concessão do livramento condicional, ele tinha um crime, que eu vou chamar de crime 2,
que ele estava sendo julgado. E ele foi condenado aqui, ó, ao longo desse período do livramento condicional, né? Então, vamos partir para a seguinte análise. Ele traiu o voto de confiança que foi dado a ele quando foi concedido o livramento condicional? Sim ou não? Sim, Quando sim, você dá com o livramento certeza. condicional, você dá um voto de confiança, né? Ele obteve o livramento condicional aqui, ó. Só que o crime, o outro crime que estava sendo julgado, foi antes do livramento condicional. E a condenação veio aqui. Então aqui, né, tem que haver o que? A revogação. Perfeito? Pergunta-se, ele traiu o voto de confiança que foi dado a ele? Vamos ver o que o chat está rolando aqui. Sim, Acho que não, Professor, porque foi antes. eu acho que Exatamente. sim. Que o professor, Felipe está respondendo. Não quebrou. Então vamos imaginar que nesse período aqui, olha, tenha se passado um ano que ele ficou em livramento condicional. Não é? O que eu vou fazer? Olha, ele cumpriu 3 e 1 em livramento condicional, quando foi revogado por um crime anterior no qual ele não traiu o sistema. Então agora ele vai ter que cumprir o restante, que aí no caso seriam 5 anos, porque ele, de 9 ele já cumpriu 4, 5 mais, perdão, mais o quê? A nova condenação. Ou seja, como ele não foi traidor do sistema, esse tempo aqui que ele ficou solto, eu vou computar como tempo de pena cumprido. Tá? Então, esse é o primeiro caso. O crime foi antes do livramento condicional, né? Agora, vamos aqui, ó. Segundo caso. Teu cliente condenado a 9 anos, cumpriu 3, ganhou livramento condicional. Quando ele tinha cumprido lá 1 ano do livramento condicional, ele praticou novo crime, certo? Aqui ele praticou novo crime. Aqui ele foi condenado por novo crime. Vamos imaginar que foi exatamente 1 ano depois, olha. Então, olha lá. 9 anos, com 3 anos ele teve livramento condicional. Com 1 ano de condicional ele praticou novo crime. 1 ano depois veio a condenação pelo novo crime. O que vai acontecer? Vai acontecer a revogação do livramento condicional. E agora, eu pergunto, nesse caso aqui ele foi traidor do sistema? Ele traiu o voto de confiança que foi dado a ele? E nessa segunda agora aqui, exatamente. Olha, ele praticou um novo crime depois de ter sido beneficiado do livramento condicional. Então ele é traidor. Se ele é traidor,
ele vai ter que cumprir esse ano aqui. É como se ele não tivesse cumprido pena. E esse ano aqui é como se ele não tivesse cumprido pena. Então, ele vai ter que cumprir os 6 anos, mais os 6 anos que restavam, né? Por quê? Porque de 9 do qual ele foi condenado, só cumpriu 3, então faltavam 6, mais o quê? A pena do novo crime. Então, você vai ter que verificar o seguinte: quando da revogação do livramento condicional, você vai ter que verificar se, quando ele praticou o novo crime, já foi durante a vigência do livramento condicional. Então, todo aquele tempo de livramento condicional ele vai ter que cumprir de novo, porque ele se mostrou traidor para com o sistema, traiu o voto de confiança. Mas você revogou o livramento condicional em razão de um crime que ele praticou antes da concessão do livramento. O tempo que ele ficou no livramento corresponde como tempo de pena cumprida, porque, como foi anterior o crime que ele praticou, não é? Não é ele traidor para com o sistema. Eu vou até deixar esses cálculos aqui, porque depois você vai rever a aula e vai acompanhar exatamente esse cronograma que eu fiz aqui, tá bom? Então, se você deu uma cochiladinha aí, foi no banheiro, voltou, tá vendo isso aí, não tá entendendo, depois você vai rever a explicação, né? Vai rever a aula, porque a aula está gravada, é a vantagem, né? E vai acompanhar exatamente aonde que eu cheguei nesses cálculos aí, tá bom? Se houver ainda assim dificuldade em entender, na próxima aula eu retomo essa parte novamente. É só me falar, tá? A revogação obrigatória quando tem condenação e a revogação facultativa. O juiz também poderá revogar, e aqui é um poderá mesmo, tá? Que é a facultativa mesmo. Livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, pena que não seja privativa de liberdade. Então vamos lá. Uma das condições da sentença era ele comparecer mensalmente perante o juiz da vara de execução penal para assinar um livro, né, de comparecimento. Ele não foi. O que o juiz da vara de execução penal vai revogar lá os caras? Não. Vai mandar intimar, vai abrir vista para o advogado, para a defensoria pública, para justificar por que ele não compareceu. Tá? E aí ele vai justificar, olha, não apareci porque estava com Covid. Está aqui o atestado médico. O que o juiz vai fazer? Tudo bem. Então, a partir de tal data você volta a comparecer. Não vai revogar. Tá? Se o sujeito é intimado, não comparece, não está nem aí, o juiz vai revogar. Né? E óbvio, o sujeito estava lá no livramento condicional, foi condenado, mas a prestação de serviço comunitário nada impede dele, no livramento condicional, prestar o serviço comunitário em razão do novo crime que ele praticou. Revogado o livramento, já era, não pode ser concedido novamente depois. Se revogou o livramento, não tem como concedido novamente. E aqui diz exatamente, explica aquele cálculo que eu ensinei para vocês lá atrás. Salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta no tempo em que esteve solto o condenado.
Mas, se o livramento condicional não é revogado, ocorre a extinção da punibilidade. Queridos, dúvidas, estou à disposição de vocês. Dúvidas sobre livramento condicional? Não? Queridos, então nós vamos encerrar a aula, tá bom? Agradeço aí a presença, a participação de vocês, tá? Qualquer coisa, na aula que vem, a gente retome algum ponto que houve dificuldade, tá bom? Grande abraço para vocês, satisfação revê-los. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. O que você tá? Pai, você tem quantos alunos? Ih, filha, tem um montão. Por que isso tá aparecendo quatro? Não, tem muitos.